vocês do pré-modernismo, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, olha só, o pré-modernismo, ele teve seu início ainda lá no finalzinho do simbolismo, parnasianismo, tá? Ele teve seu início em 1902 e terminou em 1922 com o advento da Semana de Arte Moderna. Ele foi um movimento de transição para a fase de emancipação da nossa literatura, que foi o modernismo, que a gente vai estudar mais para frente, tá? Então, nessa fase também estava em evidência muitos problemas sociais. Então, veja só, o que aconteceu? Aqui no Brasil, o progresso promovido pela administração de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, né, era governador, entre os anos de 1902 e 1906, foi um dos desdobramentos mais marcantes do esforço de modernização brasileira. Mas a urbanização acelerada tinha uma fase perversa, a marginalização das classes menos favorecidas, retirada de seus locais de moradia. Então, veja só, aqui tem uma foto da Avenida Central do Rio de Janeiro, no início do século XX. Na apostila de vocês tem uma outra foto que também retrata essa época. Então, assim, era tudo muito lindo e maravilhoso. Mas o que acontecia? As pessoas que não tinham dinheiro, de uma classe social mais baixa, elas eram retiradas dos seus locais de moradia para dar lugar a esse dito progresso da época, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui do contexto histórico do pré-modernismo. Então, assim, o início do século XX ele foi marcado por muitos conflitos. Esses conflitos resultaram na Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 18. E, com isso, né, surgiu uma nova potência. Quem? Os Estados Unidos. Em 1917, com a Revolução Russa, o proletariado toma o poder. Acho que vocês já estudaram Revolução Russa em história, tá? Então, começaram, então, a tomar forma dois regimes opostos, o comunismo e o capitalismo. Também vocês já devem ter estudado, tá? No Brasil, o pré-modernismo desenvolveu-se na época de transição da República da Espada, que foi a ditadura militar, para a República das Oligarquias ou República do Café com Leite. A República do Café com Leite, ela era assim, uma hora o país era governado por fazendeiros de São Paulo, outra hora de Minas Gerais. Por que República do Café com Leite? Porque São Paulo era produtor de café e Minas Gerais tinha a pecuária, né? Então, a produção de leite, tá? E por que esses dois estados especificamente, não outros? Porque eles eram os mais ricos do Brasil. Então, aqui a gente tem uma foto da Primeira Guerra Mundial, né? Dos armamentos, tal, da Primeira Guerra Mundial, tá? Continuando no contexto histórico, na cidade surgiu uma classe média reformista e nos quartéis uma geração de militares entusiasmados por ideias positivas que exigiam mudanças. Ao mesmo tempo, surgia pela primeira vez no país uma massa popular insatisfeita e propensa a revoltas sem sentido, como, por exemplo, a rebelião contra a vacina obrigatória. Então, era a revolta da vacina em 1904. As pessoas elas foram obrigadas a tomar vacina contra a varíola nessa época. E muitas pessoas diziam que não funcionava, não era legal e que não era para tomar essa vacina. E aí as pessoas foram às ruas, tem uma foto aqui, ó, sobre da revolta da vacina, na Praça da República, aqui em São Paulo, tá, em 1904. Então, assim, as pessoas não queriam, ó, tem carros virados e tudo mais. Se vocês não estudaram essa revolta da vacina, a Revolução Russa, que eu mencionei no slide anterior e tudo mais, vale a pena dar uma pesquisada nisso, porque conceitua bastante nessa época do pré-modernismo, tá? Então, vamos para as características principais do pré-modernismo, agora indo mais para a área da literatura e das artes, tá? Nós tivemos o rompimento com o academicismo. O que é isso? Eles começaram a deixar de lado a norma extremamente culta que o parnasiano tanto batia em cima, tá? Inspiração naturalista, lembra do Aloysio de Azevedo, do naturalismo? Então, voltou. Nacionalismo e regionalismo, né, valorizando o que era nacional. A renovação artística, né, porque saiu daquela coisa certinha também em todas as áreas da arte para poder inovar, né? O impressionismo é um exemplo disso. A gente tinha linguagem coloquial, como eu falei, como teve o rompimento do academicismo,
Aí a linguagem coloquial começou a ser usada e valorizada e com mais e mais ênfase, né, nessa coisa de escrever como eu falo, para que as pessoas tivessem acesso. Denúncia social vai falar muito de problemas sociais, temas históricos e cotidianos, né, que faz parte disso, e a marginalização das personagens. As personagens elas não eram mais aqueles seres lindos, maravilhosos e perfeitos, tá? Tinha gente também com defeitos. E a contemporaneidade, óbvio, né, que junta tudo isso daí, que vai falar de coisas do dia a dia atuais da época, hein? Lembra disso, tá? Bom, aí a gente tem aqui alguns nomes mais importantes na literatura na época do pré-modernismo. O Euclides da Cunha, né, esse moço aqui, ele foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta e engenheiro brasileiro. Ele ocupou a cadeira 7 na Academia Brasileira de Letras de 1903 a 1906. Ele publicou Os Sertões, Campanha de Canudos, em 1902, a qual é dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. A obra regionalista retrata a vida do sertanejo. Publicou também A Guerra de Canudos, em 1896 a 1897, tá? No interior da Bahia. Gente, o Euclides da Cunha, ele trabalhava como repórter do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, e ele foi designado para cobrir essa Guerra de Canudos, tá? E aí, o que ele fez? Ele começou a escrever sobre o que ele via. Então, assim, Os Sertões e A Guerra de Canudos são 2 obras muito interessantes que vale a pena serem lidas, tá? Então, esse outro moço aí é o Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto, foi um escritor e jornalista brasileiro, autor de uma obra crítica veiculada aos temas sociais. O escritor rompe com o nacionalista ufanista e faz críticas ao positivismo. Sua obra que merece destaque é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito numa linguagem coloquial. Nela, o autor faz críticas à sociedade urbana da época. Policarpo Quaresma, ele era um nacionalista. Então, para ele, tudo do Brasil era melhor, né? Só que aí ele se decepciona, porque ele vê que não é bem por aí, né? Então, assim, apesar dessa obra ter sido escrita no começo do século XX, a temática dela é bem atual, tá? Acho que também vale a pena vocês darem uma pesquisada nessa obra. Bom, e aí esse é mais conhecido de todo mundo, né? O Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro. Foi um dos nossos primeiros tradutores, colega de profissão. Um dos mais influentes escritores do século XX. Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como, por exemplo, a série de livros O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que em 1918 ele publica Urupês, uma coletânea regionalista de contos e crônicas. Foi a primeira obra dele, tá? Em 1919, ele publica Cidades Mortas, livros de contos que retrata a queda do ciclo do café. Então, olha só, Urupês é nessa obra que surge o Jacatatu, né? Um personagem do Monteiro Lobato que foi extremamente famoso, né? Quem deu vida a ele foi o Mazzaropi, né? Que era um ator nosso. Então, assim, tem vários filmes antigos do Mazzaropi, tem um hotel, né, em Taubaté, que é o do Mazzaropi mesmo, acho que, se não me engano, é Grande Hotel Mazzaropi, tá? Então, assim, ele foi muito importante, né? E Monteiro Lobato é de Taubaté. Eu tive a sorte, a oportunidade de conhecer a casa onde ele nasceu, que é considerado o sítio do Pica-Pau Amarelo, em Taubaté. É muito interessante, né? Se alguém tiver essa oportunidade, vale muito, muito, muito a pena, tá? E aí a gente tem Augusto dos Anjos. Apesar de eu gostar muito de Monteiro Lobato, ele é o meu preferido dessa época, e vocês vão entender por que, vocês me conhecem. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em 28 de abril de 1884, no Engenho do Pau d'Arco, na Paraíba. Foi educado pelo próprio pai até o período antecedente à faculdade. Formou-se em Direito no Recife, contudo nunca exerceu a profissão. Muitos dos nossos escritores são formados em Direito, tá?
O poeta, eles são formados em direito porque era uma das faculdades mais tradicionais da época, né? Ou era engenharia, ou era direito, ou era medicina. O poeta tinha como tema uma profunda obsessão pela morte e teve como base a ideia de negação da vida material e um estranho interesse pela decomposição do corpo e do papel do verme nessa questão. Por esse motivo, foi conhecido também como poeta da morte. Sua única obra marca a literatura brasileira pela linguagem temática diferenciadas. Gente, calma. Não é que eu sou amiga da morte, é que vocês lembram que eu falei para vocês na época do realismo naturalismo que eu preferia a Luísa de Azevedo ao Machado de Assis, porque a Luísa de Azevedo escrevia realmente a realidade das pessoas. Então, no caso aqui, o Augusto dos Anjos, ele não tem medo de dizer, por exemplo, né, que há essa decomposição do corpo humano após a morte. Então, é a realidade, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que vocês iam saber por que eu acho mais interessante, tá? Mas, pelo amor de Deus, não quero matar ninguém. E esse é mais um, né? O último aqui da nossa lista, que se chamava Graça Aranha. Então, José Pereira de Graça Aranha foi um escritor e diplomata maranhense, né? Ele nasceu no Maranhão. Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, a gente vai falar dele mais para frente também, tá? Sua obra que merece destaque é Canaã, publicada em 1902. A obra aborda a migração alemã no estado do Espírito Santo. Olha, tipo, nada a ver, né? Normalmente falam-se de portugueses, né? Portugal, Espanha, aí até Itália, né? Mas alemães, né? E vai falar de Bahia, Rio de Janeiro, tal, mas Espírito Santo, então, inovação, tá? Outras obras que merecem destaque: Malas Arte, 1914, A Estética da Vida, 1921, e O Espírito Moderno, em 1925. Então tá aí. Esse é o nosso vídeo sobre pré-modernismo. Espero que vocês tenham gostado e agora bora exercícios, galera. Beijo.